Namaskar, namastê, sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa jornada de sadhana entre mulheres. Vai ser uma jornada muito especial, onde nós estaremos juntas durante 108 dias, vivendo e experienciando um sadhana, sadhana que já é uma ferramenta, uma experiência tão poderosa, está realizando elas entre mulheres, né, e iniciando inclusive dentro de um Gopinath vai ser ainda mais potente, pois é onde a Shakti ainda ela potencializa ainda mais a sua presença. E então agradeço muito a cada uma aqui pela confiança, pela presença, pela disponibilidade e principalmente pela maturidade de se permitir realizar esse yagna, né? A gente chama de yagna, é quando a gente faz algo sagrado com intenção, e isso se torna um dharma, né? Isso se torna uma ferramenta auspiciosa, isso se torna uma revelação, isso se torna uma mudança de paradigmas da vida, de consciência, em vários níveis. Bom, antes de mais nada, né? Antes de a gente começar, né? Efetivamente. A minha proposta aqui, através dessa aula de introdução à alçada entre mulheres, essa jornada aqui da Yoga do Útero. Antes de mais nada, eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas é importante falar, né? Eu sou Krishna Divani Devidasi e aqui eu vou estar conduzindo, né? Vou estar sendo uma guiança para que vocês realizem esse sadhana. Então, antes da gente começar, eu convido primeiramente você a chegar, fazer uma pausa. Chegar no seu corpo, habitar, da pele para dentro, chegar na sua respiração, chegar aqui e agora, nesse momento. Inspira bem grande, tire todos os pesos, vai desconectando de todas as demandas, abstrações, de tudo que é fora, para trazer esse momento de profunda conexão dentro. Bom, hoje nós não vamos falar apenas de sadhana como prática. Hoje nós vamos lembrar o sadhana como um caminho vivido por mulheres, por yoginis que trilharam esse caminho, inclusive, muito antes de nós, e que essa experiência seja um espaço de escuta, seja um espaço de memória ancestral e de reconexão com tantas mulheres sábias e principalmente com a essência, com a mulher sábia que habita e vive em você. Quando a gente pensa sobre a história do yoga, né, geralmente a gente ouve muitos nomes de grandes mestres, homens, mas existe uma história que não foi escrita em livros, a história das yoginis, mulheres que praticavam em silêncio, mulheres que não buscavam discípulos, mas presença. E é muito interessante porque até hoje muito das histórias e, e dos conhecimentos sobre essas yoginis, porque a origem do yoga, mais de 15 mil anos atrás, foi de sociedades matriarcais, onde as mulheres eram a principal conexão de um caminho espiritual, né? Elas eram a guiança dentro desse caminho espiritual e que devido a, enfim, a várias coisas dentro do nosso planeta, né, várias invasões, várias questões culturais, políticas, sociológicas, esse lugar do conhecimento sobre essas yoginis, ele ficou um lugar de silêncio ou de apagamento. Hoje ainda existe
o fundamento dessas histórias, o conhecimento de todas essas histórias, mas ainda restrito a, claro, com certeza, seres muito elevados que tentam manter essa sabedoria da deusa, esses conhecimentos do feminino de uma forma sagrada e ainda sem se permitir ser corrompida por esse mundo, mas restritos a pequenas tribos, a pequenas sábios e sábias, a poucas pessoas que guardam ainda todo esse conhecimento, mas que não vai estar em livros, mas passados ainda de mestre a discípulo, ou de mestra a discípulas, de uma maneira muito íntima, muito sagrada também, e que para a gente ter esse conhecimento, só mesmo conhecendo, pesquisando, estando próximo desses povos, né? E mesmo assim, eles sempre muito resistentes, porque tudo que é feminino, a gente percebe que foi corrompido no mundo. Então, essas pessoas que eu falo, esses seres sagrados também, eles tentam honrar e manter essas tradições, esses conhecimentos, para que também não seja corrompido como tudo o que é histórico, tudo o que existe aí no nosso mundo, né? Falando sobre essas yoginis, então, elas eram mulheres que praticavam em silêncio, mulheres que não buscavam discípulos, né, como falei, com mais presença. E há relatos muito antigos de yoginis que viviam próximas às florestas, em cabanas simples, onde o sadhana acontecia ao amanhecer. Então, essas mulheres, né, que ainda existe até hoje em alguns lugares, elas acordam antes do sol. Não porque alguém mandava ou manda, mas porque o seu corpo lembra. Vamos trazer aqui um paralelo, abrir com uma janelinha. Todo feminino, manifestação do feminino, né? O feminino, na verdade, enquanto consciência suprema, dessa consciência suprema, a parte feminina é tudo que é manifestação material. Então, tudo que é matéria é conduzido pelo feminino. É como se a deusa fosse uma grande superintendente do mundo material. Então, é ela que rege tudo o que é material. Todas as leis materiais, toda a natureza, o cosmos, todas as movimentações, inclusive como toda a harmonia, sincronicidade de todos esses sistemas permanece de uma maneira perfeita, né, harmônica e sempre contribuindo para que o Dharma permaneça e aconteça. Então, sempre quando existe de alguma forma uma corrupção do Dharma, ou de alguma forma algum desequilíbrio dentro desse sistema material que envolve vários universos, envolve todo o cosmos, envolve a natureza aqui no nosso planeta e envolve o nosso corpo, que também é uma manifestação da natureza, porque somos seres da natureza enquanto matéria, né? Enquanto esse corpo aqui, ele tem todos os elementos da natureza tão compostos. Então, estamos a todo momento é, influenciando e se deixando influenciar, né? Então, esse macrocosmo fora, que é toda a manifestação da natureza e das influências energéticas, psíquicas, físicas, ah, estruturais, também acontecem em nosso microcosmo. Isso é algo que não é separado, está o tempo inteiro fluindo e acontecendo. Então, essas yoginis, elas tinham, não isso de uma forma teórica, de uma forma racional, mas isto está integrado a uma realização enquanto ser de perceber que tudo está integrado, né? E claro, essa clareza de que em essência somos seres espirituais, então em essência somos espírito, somos seres espirituais, somos uma consciência eterna que existe e existirá independente dessa experiência e dessa forma física, né? A nossa centelha divina está aqui. Quem nós somos em essência, em verdade, Satchitananda está aqui e eu não sou esse meu corpo. Eu não sou os meus cargos, eu não sou a mãe, a filha, a avó, a tia, eu não sou o meu cargo. Eu sou aquilo que é e continuar sendo independente dessa existência. Então é importante a gente entender aqui que toda a prática do sadhana teremos uma comunicação, né, da minha verdade com a sua verdade. Eu estarei falando aqui diretamente com esse lugar em você que é a sua essência. Eu não estarei falando com os seus anartas, com os seus arrancaras,
ou com o seu ego, né? Com a sua materialidade. Eu estarei diretamente aqui através do sadhana conversando dentro de um lugar espiritual, dentro de um lugar em essência e em verdade, né? Então, assim como essas antigas yoginis sempre fizeram. Então, o que elas faziam? Elas acordavam antes do nascer do sol, porque, como eu falei, não porque alguém mandava, mas porque o seu corpo lembrava. O seu corpo lembrava o quê? Eu faço parte da natureza. Então, tudo que acontece nesse macrocosmo também acontece no meu corpo. Então, se existe algo que faz com que o sol nasça, o ato do sol nascer, né, o ato do sol despertar, também meu corpo como uma manifestação da natureza também deveria, né, meu corpo também desperta junto com essa manifestação da natureza e cósmica, né? Então, quando o sol desperta, todos os seres da natureza despertam. Eu não fico dormindo. E aí, eu estou trazendo aqui uma conotação não só física, mas também espiritual. Então, e essas yoginis tinham essa compreensão que o meu corpo é uma manifestação da natureza, então ele tem que estar harmônico com a natureza. E é exatamente quanto mais desconectadas estamos dos fluxos e ciclos da natureza, o nosso corpo está, mais distante também, desconectadas estamos do nosso feminino enquanto essência, né? Feminino, eu estou falando enquanto energia e estou falando enquanto manifestação. E não simplesmente uma prática em que a gente, estou aqui lidando com o feminino. Não, o feminino é algo muito maior. O feminino, ele é além de gênero. E o feminino, ele existe para além da nossa questão aqui, enquanto fisiologia feminina. Mas é claro que, enquanto fisiologia feminina, nós temos aqui um pulsar ainda mais intenso, né? Porque também o nosso corpo, enquanto microcosmo, é uma manifestação e extensão do corpo da deusa que envolve todo o universo, né? As águas fazem parte do corpo dela, assim como as montanhas, assim como as nuvens, assim como tudo isso que faz com que se mantenha harmônico, né? Os ciclos, isso também acontece em meu corpo. Existem meus ciclos internos que estão o tempo inteiro reverberando e se deixando reverberar desses ciclos também externos. E as yoginis, elas tinham profunda realização disso enquanto ser, não no mental, não de uma forma pragmática, uma forma linear, racional, mas elas exatamente percebiam e se permitiam manifestar esse feminino sagrado através da manifestação também enquanto natureza corpórea. Claro, sempre tendo muita clareza de que ela é uma consciência espiritual, tendo uma experiência material. Então, o que ela fazia? Ela sentava sobre a terra, com o ventre tocando o chão e respirava. Então, ela conectava o seu ventre, o seu Yonistana Chakra, esse elemento terra e água, com os elementos da natureza presentes também enquanto planeta, enquanto Bhumi, enquanto Gaia. E essa conexão, ela traz ancoramento, né? Então, quando ela fazia isso, ela sentava sobre a terra, ventre com ventre, conectando e ancorando a minha natureza interna com a natureza externa, conectando o macro com o microcosmo. O sadhana dessas yoginis, ele não era perfeito. Às vezes havia cansaço, às vezes havia dor, às vezes havia lágrimas, mas ainda assim, todos os dias, elas sentavam. E essas yoginis nos ensinam que sadhana não é sobre iluminação, muito menos uma iluminação instantânea, né? Que em 108 dias, pronto, uau, já estou iluminada. É sobre fidelidade a si mesma. Então, o sadhana feminino tem o corpo como templo, né? E na tradição védica e tântrica, o corpo da mulher nunca foi visto como obstáculo. Ele sempre foi visto como um portal. E as yoginis compreendiam profundamente que o útero ele não é apenas um órgão físico, mas é um centro de memória, de criação, de intuição. E por isso, o sadhana feminino
sempre respeitou os ciclos internos em conexão com os ciclos externos. E quanto mais eu amplifico a compreensão sobre esse ciclo interno, sobre todos os movimentos, né, desses elementos materiais aqui dentro dessa percepção enquanto ser espiritual percebendo o ser material, a experiência material que é momentânea, mais eu amplifico a minha consciência para compreender os ritmos e ciclos cósmicos que acontecem através, inclusive, dessa materialidade que, por enquanto, eu habito. Então, havia dias de movimento para elas e havia dias de recolhimento, e ambos sempre foram considerados sagrados. Nas Upanishads, encontramos uma Yogini Maitreyi. Ela não era uma seta isolada, mas uma mulher que ousou fazer perguntas profundas. E quando lhe ofereceram riqueza, ela perguntou: Isso me dará imortalidade? E então Maitreyi escolheu o conhecimento interior. O seu sadhana não era feito apenas por posturas, mas por um auto-questionamento. E ela nos ensina que sadhana também é para olhar a própria vida e perguntar: o que aqui dentro da minha vida me aproxima ou me afasta da minha verdade enquanto ser espiritual que sou, e não sobre essa materialidade que estou. E as yoginis sabiam algo que hoje a gente ainda está aprendendo aos poucos. A mente precisa de ritual. Sem sadhana, não só a mulher, mas qualquer ser humano se perde nas suas demandas externas. Com o sadhana, ela cria um centro interno que ninguém pode retirar. O sadhana acalma o sistema nervoso, organiza as emoções, cria um sistema de segurança interna. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque há alguém em casa. E a minha pergunta aqui para você hoje é: você tem habitado a sua casa? Esse seu lar, templo que é o seu corpo? Você tem habitado ele em presença? Ou esse lar tem muitos donos? Esse lar está completamente desabitado, não tem ninguém em casa, porque são tantas demandas, tantos automatismos. É o trabalho, é a família, enfim, tudo externo é que tem poder sobre este templo e não eu. Tem uma história que é passada de mestre a discípulo dentro do tantrismo, do Shakta Tantra, que é bem interessante. Uma jovem um dia perguntou a uma yogini mais velha: Mestra, qual que é o sadhana mais importante? Essa sábia respirou e aí respondeu: aquele que você não abandona quando não sente vontade. E sorria suavemente ao falar essa frase. Então, essa yogini, essa sábia yogini, nos lembra que sadhana não depende de inspiração, mas ele é um compromisso amoroso. Hoje, nós não vivemos mais em florestas, mas ainda acordamos cansadas. Ainda sentimos o peso do mundo. E é por isso que o sadhana é mais que necessário nesse momento da humanidade. Por isso que eu decidi realizar essa jornada num ano em que
Esse ano está sob a influência de Saturno, que é o senhor do karma. Então é um ano de separar o joio do trigo, de quem está coerente com o ser eterno que é e quem permanecerá dormindo. O sol nasce e ainda permanecerá na cama. Será que as pessoas que ainda vão continuar em dinâmicas inconscientes? Porque o sadhana ele faz isso. O sadhana é uma ferramenta, né? E isso a própria ciência hoje já comprovou que as primeiras horas do nosso dia vai definir todo o restante dele. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente abre um campo onde a mente silencia e a nossa alma, que é a nossa essência verdadeira, passa a se manifestar. Então, essas primeiras horas do dia, você é, em essência, você. Claro, se você conseguiu fazer essa desconexão, conseguiu relaxar e dormir realmente com qualidade. Não ficou o pensamento tomando conta da noite inteira, né? E aí, então, nessas primeiras horas, é como se a mente ainda estivesse dormindo. Então, quem está no poder deste templo sou eu. E quanto mais você exercita, né, quem é você domina e vai assumindo o poder sobre esse templo, mais a mente vai deixando de ser sua inimiga e vai passando a ser sua amiga. Ela vai parar de deixar gerar conversações de medo, de insegurança, de instabilidade, de incertezas, e ela vai passar a trazer para você, que a gente chama o arrancar, pode ser tanto positivo quanto negativo, mas trazer lembranças de quem você realmente é, sustentar quem você é realmente ao longo do dia. Então, mesmo que seja 5 minutos de respiração, um mantra sussurrado, uma postura com presença, isso já é sadhana, né? E na tradição do yoga, sadhana não é um esforço vazio. Sadhana é retorno. É um gesto diário de se sentar consigo mesma e dizer: só por hoje eu escolho não me abandonar. E os antigos textos védicos dizem que o maior desafio do ser humano não é a dor e o sofrimento, como a grande maioria das pessoas acham. O maior desafio do ser humano é o esquecimento. O esquecimento de que eu sou o eu sou. Eu sou um ser eterno numa experiência material. Quando esse corpo se for, aquilo que eu sou permanece. Então, eu já fui esposa de várias pessoas diferentes. Eu já fui mãe de várias outras criaturas. Já fui filho e filho de pai, vários pais e mães ao decorrer da eternidade. Então, essa personagem aqui que agora performa essa existência é simplesmente como se fosse uma roupa que eu escolhi usar hoje. Hoje estou vestindo Krishna Divani. Estou no momento em que, dentro dessa dinâmica material, eu estou convivendo com essas pessoas, com esses seres. Mas somos seres eternos, únicos e individuais. Temos dinâmica com outras pessoas, mas eu permaneço. Pessoas, situações, corpos passam. Mas o ser eterno que eu sou, que é a minha essência, está para além dessas identificações, desses apegos que envolvem a vida material. E o sadhana, ele vem, existe exatamente para lembrar quem somos quando o mundo, desde o momento que eu acordo até a hora de dormir, tenta me fragmentar, me faz de alguma forma esquecer isso e fazer com que eu me identifique com essas rotinas, com esses mecanismos que me fazem me apegar e me iludir de que eu sou essa experiência aqui. Então, o Sadhana Yoga, ele é um caminho de prática para sustentar a alma.
E o que é o sadhana, então? Trazendo agora em miúdos mesmo. A palavra sadhana, ela vem do sânscrito, que deriva da raiz sad. Por isso que existe o sadhu. Sadhu ou sadhaka é aquele que pratica sadhana. E sad significa realizar, cumprir, atingir um objetivo com dedicação. Então, dentro do contexto do yoga e da tradição védica, sadhana é uma prática espiritual consciente e contínua. Ela é realizada com uma intenção, uma disciplina amorosa e muita devoção. Sadhana não é apenas fazer yoga. Seria muito fácil. Sadhana é viver o yoga. Então, por isso que é para poucos. Então, quem realmente fala que, eu sou tantra, eu sou tântrica, eu dou aulas de tantra, realmente é tântrico? Realmente é um professor de yoga? Quem, de verdade, realiza sadhana. Porque praticar yoga é fácil. Viver o yoga é só para aqueles que realmente estão dispostos, entenderam profundamente o que realmente yoga significa. O que essa tradição do yoga veio trazer? E o yoga ele foi um presente, na verdade, para toda a nossa humanidade, como uma ferramenta exatamente para nos lembrarmos quem somos essência, e não para esquecer, não para fortalecer ainda mais de que eu sou esse corpo aqui que está praticando yoga. Não. O yoga ele veio com essa ferramenta para todos os dias nos relembrar da nossa essência espiritual. Então, por isso que não é um verdadeiro yogi quem não realiza sadhana, porque sadhana está intimamente ligada ao yoga. E ela representa exatamente esse conjunto de práticas que sustentam esse caminho de evolução espiritual do yogi, integrando o corpo, respiração, mente, as emoções, as energias e a consciência. Então, sadhana é um fio invisível que costura a prática ao propósito da alma. E se Tantra significa instrumento de afinar, afiar, né? De tornar fio, de fortalecer um fio, então é impossível uma pessoa se dizer Tantra ou praticar Tantra se ela não pratica sadhana, que é o próprio fio que costura a prática com o propósito da alma. Eu estou trazendo todos esses esclarecimentos para vocês porque isso vai amplificar a consciência de vocês sobre o que é o verdadeiro yoga, né? E o yoga verdadeiro mesmo, não o yoga que o Ocidente traz como um exercício físico, como uma performance em rede ou social ou de status. Porque na visão védica, o ser humano ele nasce com um esquecimento fundamental, que é o esquecimento da sua natureza divina. Então, os Vedas, o Upanishads, o Yoga Sutra de Patanjali, né, todas as tradições tântricas escrevem o sadhana como esse meio pelo qual o praticante, que é o sadhaka ou o sadhu, remove as camadas da ignorância, que é a vidya, que encobrem a sua verdadeira essência, que é a Atman. Então, antigamente, os yogis viviam em ashrams, florestas, eremitérios, onde o dia era organizado em torno do sadhana. Não era o sadhana uma parte do meu dia. O sadhana é quem dita toda a minha existência. Ele é o próprio eixo da vida. Ele não é algo opcional. Porque é o sadhana que vai definir quem eu sou, o que eu manifesto aqui. Porque se eu acordo de uma maneira inconsciente, já pego isso aqui, já pego isso aqui é o dono da minha vida. É isso aqui que está regendo as vibrações, o que isso aqui dita ou não dita, é o que realmente está tomando o poder sobre a minha vida. E não eu. E não meu ser espiritual. Então, o sadhana, ele é o eixo que guia quem eu sou, o que eu manifesto na minha vida. E é muito louco isso, né? Que se você parar para pensar, quantas pessoas hoje no mundo têm esse hábito de acordar,
junto com a natureza, né? Então, acordar e de uma forma consciente, dono de si, tomando o poder para si e falar: bom, aqui eu faço uma prática que é isso que vai reger energética, mental, emocionalmente, manifestar na minha vida ao longo do meu dia. Então, se eu acordo no automatismo, a minha vida é automática. Então, se eu acordo sem pensar em nada, sem já fazendo um monte de coisa, a minha vida vai ser uma consequência disso. Se eu acordo inconsciente do ser eterno que eu sou, a minha vida inteira vai ser uma vida de inconsciência, desconectada da minha verdadeira essência. Então, para esses sadhus, esses sadhakas, o yoga incluía meditação, dhyana, pranayama, que é o exercício energético através de prana, movimentação do prana no meu corpo, mantras, que é a frequência, que é o som, né, que eu reverbero. Agora, mais recente, né, do século XV, XVII para cá, que surgiram os asanas, mas até então, de 15 mil anos atrás até agora, mais recente, só existia um asana, que era Sukhasana, que é você sentar na sua posição confortável para meditar. Os rituais, pujas, o autoestudo, que é Swadhyaya, que é isso que a gente faz, inclusive, aqui na Yoga do Útero, né, quando eu falo para vocês, para um pouquinho aqui, respira. Perceba qual estação que você tá, em que lua que você tá. Isso é um autoestudo. É o trabalhar a sua autopercepção. Passar a compreender como esse cosmos fora está atuando no seu microcosmo. Cada vez mais estreitando essa conexão de como esses elementos da matéria estão fluindo no seu corpo. E como o seu corpo ele está conversando com a sua essência eterna. E o quanto a sua essência eterna está também realmente direcionando esse corpo. Ou simplesmente esse corpo é que está mandando em tudo. São os seus sentidos. A pessoa que passa o tempo inteiro sendo reativa. Ah, mas é o fulano que fez isso. O fulano não fez nada, né? É sobre ele. O que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro... É sobre ele, não é sobre você. E a construção do sadhana é exatamente esse lugar onde você vai criando um enraizamento interno, onde você percebe exatamente que aquilo que o outro diz, faz ou experiencia é sobre ele. E toda reação com relação a tudo que é externo é uma responsabilidade sua, é sobre você. Ah, mas o outro foi grosseiro comigo. Tá, mas quem se sentiu ofendida foi você. Então, se você tem domínio, se você percebe as suas emoções, aí eu percebo quando eu fico com raiva, eu percebo quando eu estou ansiosa. Então, você não é as suas emoções. Você é quem está percebendo isso. Então, se você vê, sente, percebe o pensamento, vem o pensamento e fala assim, nossa, esse pensamento nada a ver. Então, você não é esse pensamento. Você é essa pessoa que está percebendo esse pensamento chegando. E quanto mais você vai exercitando, percebendo, se colocando nesse lugar de observador, você vai cada vez mais alargando e cada vez mais rápido esses insights. Então, esse time de reatividade vai se alongando. Então, a pessoa fala uma coisa para você, você não vai já pá. Não, é o que essa pessoa está falando é sobre ela, não é sobre mim. Se ela está sendo ignorante, quem é ignorante é ela, não sou eu. Se ela está sendo grosseira, está falando grosseria, ela é grosseira, não eu. E mas se eu devolvo com grosseria, eu passo a simplesmente estar alinhada com essa pessoa. Tanto eu quanto ela somos grosseiras. E é esse que é o propósito do yoga. O lugar de você entender quem você é, independente das pessoas, das situações, das circunstâncias. Quem eu sou? E quem eu sou? Se eu sou uma pessoa educada, eu não vou ser educada só quando são educados comigo, porque eu sou educada. É algo que faz parte da minha essência. Então, independente das circunstâncias, manterei-me educada. E isso é o que yoga vai criando, né? E aí depois a disciplina ética, que é sobre isso que eu estou falando, que é yamas e niyamas, que são as regulações. A regulação interna
que são os meus valores internos, e quem tem valores internos, independente do que aconteça, eu me mantenho firme sobre os meus valores internos. Eles são incorruptíveis. E os niyamas, que é a forma como eu manifesto esses meus valores internos no mundo. Porque muitas pessoas às vezes têm valores internos, mas quando ela está no mundo, esses valores ficam meio tendenciosos. Então, mostra que, na verdade, esses valores internos, eles não estão bem fixos. E é através dessa disciplina ética é onde a gente vai experienciando dentro da matéria o quanto realmente nós manifestamos quem somos no mundo. Porque aquilo que a gente manifesta é aquilo que torna quem somos. Você pode achar que você é uma pessoa boa. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, sou uma pessoa boa. Existe um monte de gente boa assim. Mas o quanto de pessoas incorruptíveis existem? Quantas pessoas realmente sabem quem são em essência e conseguem manifestar essa verdade na forma de ser? E é isso que diferencia uma pessoa comum de um yogi. E aí a gente percebe que tem muita gente que pratica yoga, mas yogi são muito raros, né? E é por isso que os yogis praticam sadhana, porque eles compreendiam esse conceito fundamental, que se a mente, se ela não for treinada, ela vai governar a vida a partir do medo, do hábito e do sofrimento. Então, o sadhana ele existe para três coisas fundamentais: purificar, né? O corpo físico, que é a Anamaya Kosha, nosso campo energético, que é Pranamaya Kosha, e as nossas mentes e emoções, que é Manomaya Kosha. O que é isso, Kosha? Kosha são corpos, né? Eu tenho meu corpo físico, eu tenho meu corpo energético e eu tenho meu corpo emocional e mental. Segundo aspecto que o sadhana existe para direcionar a nossa energia vital. O prana, quando não é direcionado, ele se dispersa. E é o que mais acontece. As pessoas estão despendendo energia como se ela fosse infinita. Mas todo mundo, e os yogis já há 15 mil anos já sabem disso, que todo mundo, a partir do momento que nasce, ele tem um depósito, ele tem uma cota energética. Que a eletricidade fala que todo mundo já tem uma quantidade exata de respirações. Então, conforme você despende o seu prana, você vai morrer mais rápido, vai envelhecer mais rápido, vai gerar doenças mais rápidos, ou você vai utilizar, que é isso que o sadhana traz, que é organizar o fluxo de energia para despertar vitalidade, clareza e presença, e de alguma forma se retroalimentar e não se dispersar. E o terceiro ponto, e objetivo do sadhana é sustentar o caminho espiritual, né? Ele não é o pico da experiência mística que transforma a vida, né? Ai, nossa, vamos aqui do misticismo, papá. Não, ele é a constância da prática, porque o sadhana é o que mantém o coração alinhado, mesmo nos dias difíceis e nos desafios cotidianos. Então, o yogi, ele não pratica para se sentir bem, ele pratica para permanecer verdadeiro. Entende? Então, não é o sadhana, ele não vem para me fazer bem depois que um monte de coisas aconteceu. Não. O sadhana é ele que sustenta um ancoramento para que quando as coisas acontecerem, independente de que forma acontecerem, eu me mantenho num lugar de potência, de escolha. Não são as pessoas, a circunstância, tudo fora que dita como eu estarei, mas essa potência interna, eu, como dona e centrada em mim mesma, que vou ditar como eu estarei. Vai vir o desafio, mas mediante ele, eu não serei influenciada pelas circunstâncias, porque dentro eu tenho um estado permanente de equanimidade, de paz, de presença. E eu vou entender que desafios, dificuldades, sofrimentos acontecem para todo mundo. Mas é a forma como se reage a eles que define quem realmente é yogi ou não. Então, o sadhana, ele é esse ritual diário de alinhamento. E na tradição,
O sadhana, frequentemente, ele é realizado nessas primeiras horas da manhã, como eu expliquei. Em Brahma Muhurta, que é o momento em que a natureza está silenciosa. E a mente está mais receptiva, porque alargou-se. Nesse momento ainda, a minha alma está mais forte. Eu falo assim, que eu gosto de falar muito, né? E meu guru também fala isso. A mente ainda não acordou. Ainda a natureza espiritual está mais forte que a mente. Então, se eu fortaleço isso, quando a mente acordar, eu não vou deixar oscilar por ela. Quantas pessoas ao longo do dia, conforme os pensamentos, ela muda o humor, conforme as coisas acontecem, as emoções ficam oscilando o tempo inteiro. Uma hora ela tá com raiva, uma hora ela tá bem, uma outra hora ela tá... Uau, nossa, que cansaço que isso gera. Despendimento de energia. Por quê? Porque ela se deixa dominar por essas oscilações. Ela está identificada com. Ela acha que realmente as suas emoções são ela, que os pensamentos são ela. E não que ela é a pessoa que domina as emoções e os pensamentos. Então, quanto mais a gente pratica sadhana, mais a gente começa a assumir a nossa potência e a capacidade, né, de lidar com tudo. Então, esse ritual diário, ele vai criar uma estrutura interna, uma estabilidade emocional, uma sensação de propósito, um enraizamento espiritual. É o seu porquê. Se você não tem um porquê na sua vida, tudo perde seu sentido. Então, o porquê de eu praticar o sadhana, porquê? E essa é uma pergunta que eu faço para você. Por que que você está aqui? Por que que você se propôs a fazer um sadhana? Esse porquê é o que vai ancorar você estar aqui todos os dias. Não sou eu, porque eu tenho minha prática. Eu não preciso ninguém ficar ditando ou fazendo para fazer. Por isso que é importante e a proposta vir aqui, porque eu sei porque até construir esse lugar do sadhana, porque hoje, assim como a gente escova os dentes, come, exercita, o sadhana, né? Porque essa parte toda aí a gente faz para quê? Para manter um corpo harmônico. A parte material aqui que eu estou experienciando. Mas, já parou para pensar que a gente não tem um hábito que alimenta a nossa alma, a nossa essência espiritual? Porque escovar os dentes, comer, defecar, trabalhar, isso tudo é para manter a estrutura física. Mas o que você tem feito que alimenta quem você é em essência, que alimenta o seu espírito, a sua alma? E a gente percebe que a grande maioria das pessoas passam a vida inteira sem qualquer hábito espiritual. Então, o sadhana, ele se torna esse lugar de que é uma necessidade. Assim como eu como, eu exercito, eu preciso tomar banho, eu preciso do meu sadhana, porque é ele que me mantém, enquanto essência, viva, mantém o meu espírito ativo, mantém a minha alma reluzente, me mantém ancorada em quem eu sou de verdade e em essência. Agora, se eu não tenho nenhuma prática espiritual, a gente está passando a vida nutrindo apenas o que é matéria, aquilo que vai embora quando eu abandonar isso aqui. Então, principalmente para a mulher, especialmente o sadhana, ele pode ser vivido como um ritual de, inclusive, de reconexão com o nosso útero energético, com os nossos ciclos, com a nossa intuição, com a nossa escuta profunda do corpo. Porque é isso. Quanto mais eu pratico sadhana, mais eu vou percebendo como as dinâmicas desses elementos materiais, né, dos cinco elementos, da minha intuição, da mente, da inteligência, estão aqui regendo nesse plano material. E cada vez mais eu vou afinando essa escuta. E aí, às vezes eu tô lá, sinto uma pontada na minha lombar, mas por que que essa veio? De onde vem essa dor? Ah, veio de aí na hora já vem um insight de algum momento da minha vida, ou vem um insight ou físico, ou psicoemocional, ou ancestral, ou traz simplesmente algo assim, tipo, eu tenho tido o hábito de não estar numa postura muito boa ao sentar. E a partir de quanto mais eu amplifico essa percepção do meu corpo, mais eu percebo aquilo que está gerando doença e, ao mesmo tempo, me traz a clareza de que atitudes eu posso tomar, de práticas, para eu reverter isso em qualidade de vida, em bem-estar, em saúde.
Nossa, eu tô percebendo que isso tá acontecendo. Nossa, eu não ando sentando muito bem. É isso que trouxe um aspecto emocional. Então, mas como que eu posso, então, reverter isso? E aí, é eu, mais uma vez, sendo dona, assumindo o poder sobre a minha vida e tomando as decisões, atitudes e práticas que vão realmente fortalecer quem eu sou. Então, os benefícios aqui do sadhana. Primeiro, os benefícios espirituais, que é a expansão da consciência, fortalecimento da intuição, essa sensação de conexão com algo maior, com algo divino, que é essa conexão mesmo de quem sou com essa suprema consciência que rege tudo, né? E é para onde eu volto, né? Quando eu não tiver mais esse corpo físico. Eu vou desenvolvendo também presença e testemunha, que é isso que eu falei. Quanto mais presente, habitando esse meu templo, presente dentro dessa casa, eu sou a dona dessa casa. Então eu sei estabelecer os limites. Eu sei o que eu sou e aquilo que eu não sou. Aquilo que eu quero intencionalmente manifestar e aquilo que eu não quero manifestar. Então, como testemunha das minhas emoções, quando vem uma noção de raiva, eu falo: o que que essa raiva está querendo me mostrar? Por que que eu senti raiva? E aí essa raiva vai mostrar algo sobre mim. E a partir disso eu vou optar. Eu vou perceber essa raiva, deixar ela manifestar. E ela vai mostrar por que que ela veio. E ela vai me trazer uma verdade. A partir dessa verdade, eu vou pensar: bom, então isso aqui eu quero mudar. Ou isso aqui eu preciso estabelecer limite. Ou isso aqui eu preciso tomar uma atitude. Então é isso, eu perceber como testemunha das minhas emoções e como testemunha dos meus pensamentos, e não refém deles, porque eles não sou eu, né? Então o sadhana desperta esse estado de lembrança, né? Eu não sou meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções ou historinhas, essas historinhas que eu conto de quem eu sou. Não, eu sou muito para além disso, né? Quais os benefícios físicos? Regulação do sistema nervoso parasimpático e simpático, melhora do sono, aumento da vitalidade, né? Por isso que os sadakas, né, e os tântricos, o pessoal fala assim, como que pode? Eles devem ser magos ou bruxos, porque esse pessoal tem às vezes 100 anos e tem uma aparência jovem, porque eles exercitavam essa energia vital, né? O aumento da vitalidade e não despender sua energia à toa. Então, já que energia é vida, eles se mantinham rejuvenescidos ao longo dos anos passando, né? E isso não é tecnologia cosmética, é um estado de ser. É eles terem a consciência de como esses fluxos energéticos atuam aqui e, de uma forma intencional, eu vou direcionar para o meu bem-estar. Fortalecimento do nosso sistema hormonal, melhora da respiração e da postura. Então, quando o sadhana ele é constante, o corpo deixa de viver em alerta e começa a viver em estado de autorregulação, que é isso que eu falei para vocês. Eu já percebo o meu corpo comunicando com a minha consciência. Então, se ele traz uma comunicação à minha consciência, eu, como ser consciente e não dormindo, vou tomar uma atitude para reverter isso. Eu vou me autorregular. Ao invés de gerar doença, desequilíbrio, instabilidade, eu vou regular para que isso se mantenha estável, equilibrado, gerando bem-estar e saúde. Os benefícios energéticos: a harmonização dos chakras, aumento do fluxo de prana, né, em nosso corpo, né, que é o corpo vital, desbloqueio de tensões energéticas acumuladas, maior sensibilidade corporal e energética. E principalmente para a mulher, isso se reflete em mais conexão com o seu centro pélvico, sensação de enraizamento e estabilidade emocional, ligada inclusive ao seu útero energético. E quais os benefícios psicoemocionais do sadhana? Redução da ansiedade, clareza mental, maior capacidade de autoacolhimento, fortalecimento da autoestima e menos reatividade emocional. Porque a gente vai criando um espaço seguro onde a gente vai aprendendo a nos sustentar emocionalmente, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Eu não vou querer, como posso dizer, gerar gatilhos de carência, de vazios e colocar isso nas pessoas.
Então, se em algum momento, de uma circunstância, eu percebo que eu preciso de realmente de maternidade, eu vou me automaternar. Se em algum momento eu preciso realmente de ser acariciada, de sentir amor, eu vou me dar isso. Não é o outro quem tem responsabilidade de suprir os meus vazios e as minhas carências, porque eu tenho toda a potência aqui enquanto ser individual, único, eterno e espiritual. Eu tenho todas as ferramentas em mim para me suprir de tudo o que eu necessito. Então, vai ter momentos que eu vou me amar, que vou me maternar, me paternar. Vai ter momentos em que eu vou me dar o meu alto amor necessário. Vou silenciar, vou me ancorar, vou me estabelecer em mim mesma. E sadhana, é importante lembrar aqui que não é perfeição, mas é esse compromisso amoroso. Né? E tem um ensinamento essencial dentro da tradição do yoga que é melhor um pequeno sadhana diário do que uma grande prática esporádica. Porque o sadhana, ele não exige rigidez, mas presença. Ele não exige horas, mas verdade. E especialmente aqui dentro de um caminho feminino que estamos aqui experienciando, o sadhana pode e deve respeitar os nossos ciclos, os nossos momentos de recolhimento, de expansão, a hora para o corpo e a sensibilidade. Então é importante a gente entender aqui que o sadhana, ele é um exercício de alto amor. Eu não pratico sadhana porque eu tenho que participar, porque eu tenho que provar o tanto que eu sou uma professora de yoga foda. Ah, eu pratico sadhana porque eu quero cada vez mais realmente ancorar, enraizar. Eu preciso ter realmente mais clareza no meu pensamento. O sadhana, ele não é esse objetivo. O sadhana é um compromisso amoroso com você. Eu me dou de presente o sadhana. Assim como eu preciso tomar banho todo dia, eu preciso desse sadhana para me auto-nutrir. O momento do meu sadhana é o momento do meu amor por mim mesma. É o momento onde eu me encontro comigo. É o momento onde eu me realizo. É esse momento tão sagrado, meu comigo. E quão raro isso é hoje, né? Tanto é que a prática do Yoga Nidra é uma base da Yoga do útero, porque é ali que a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de permanecer em si mesmas, ancoradas em si mesmas. A gente percebe o quanto a pessoa se conhece pela capacidade que ela tem de silenciar de tudo, se colocar num quarto escuro, em silêncio, o mais tempo possível. Tirar todas as expectativas, todas as demandas externas e estar bem nesse lugar, e estar em paz nesse lugar. E sentir, sabe, ancorada, feliz nesse lugar. Isso é o que prova o quanto a pessoa realmente está habitando esse templo, o quanto ela realmente consegue permanecer em casa, dona desta casa. E hoje é muito raro encontrar as pessoas assim. E é esse momento do Yoga Nidra, que é um momento em que a gente coloca a pessoa, relaxa, tenta se permanecer relaxada, em paz, de uma maneira imóvel, sem estímulos externos. E a pessoa não consegue. Ela não consegue se colocar nesse lugar, porque toda a vida dela está condicionada a essas expectativas externas, a esse fluxo externo, à fazeção, ao tempo inteiro estar hiperestimulada. Tanto é que quando ela se coloca nesse lugar de relaxamento, entrega e silenciamento, o corpo entende como um sinal de alerta. Peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui? Peraí, o que tá acontecendo? Porque ela tá o tempo inteiro sendo reativada, o tempo inteiro ela está hiperestimulada, que quando ela se desestimula, até propriamente o corpo que está já, ele exercitou um estado o tempo inteiro de alerta, que ele fala assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa errada. E, na verdade, o nosso estado de essência de ser é um estado de leveza, de relaxamento, de ananda, que é de bem-aventurança. Só que a gente está tão desacostumada com isso que todo o nosso organismo, a nossa mente e inteligência
já está mecanicamente treinada, né? A vida inteira treinada para achar o contrário. Então, o sadhana é esse exercício de relembrar que o seu estado natural de ser é leve, é em paz, é estável, é seguro. Então, estar em silêncio é maravilhoso. Tomar propriedade de quem você é, quietinha, sem qualquer estímulo. Em Shava é o lugar onde você desconecta das estimulações sensoriais e da mente e das emoções. E realmente você permite que quem você é em essência se manifeste. Mas se você não consegue fazer isso, então talvez você tenha passado a vida inteira sem nunca ter de verdade acessado quem você é em essência. Ter acessado a sua alma, o seu ser espiritual, que é a parte mais bela, infinita e potente do seu ser. Então, para encerrar aqui a nossa aula, né, nós, eu quero trazer aqui um pouco para vocês sobre esse lugar, né, uma mensagem ao coração de que o sadhana é esse encontro diário com essa essência, com a sua verdade, que é o ser espiritual que você é, e não que você está. Você está humana, mas você é espiritual. É o momento em que você diz ao seu corpo, à sua alma, ao seu ventre: eu estou aqui. Eu escolho me escutar. Eu escolho me lembrar. E que essa prática para você não seja mais uma obrigação, porque não é o objetivo dessa jornada do sadhana, mas um ato de amor incondicional a você mesma. Um ritual de retorno à sua essência. Um caminho de volta para casa, que é o seu ser espiritual. Porque a nossa casa não é aqui, esse lar temporário que daqui a pouco nós vamos abandonar. Mas a gente exercitar um retorno para casa, para nossa morada espiritual. E para isso a gente tem que exercitar diariamente essa escuta ao ser espiritual que somos. Exercitar que esse ser espiritual seja o condutor dessa experiência material e não o contrário. Então, eu te convido a sentir agora. Traz a sua mão direita sobre o seu coração, a sua mão esquerda sobre o seu ventre. Respira. Que o respirar é esse lugar, essa ferramenta de sintonização da nossa frequência. E eu quero agora que você pergunte sinceramente a você: qual que é o seu sankalpa? Sankalpa é a intenção. Não existe sadhana sem intenção. Então, neste momento agora da sua vida, qual que é a sua intenção, o seu sankalpa para esse sadhana que nós vamos iniciar amanhã, às 5h30 da manhã até às 7, durante 108 dias. Não a sadhana ideal, tá? Mas a gente vai experienciar aqui um sadhana verdadeiro. E que você possa caminhar como as yoginis
a milenarmente caminham, com coragem suave. Adoro essa palavra. Coragem suave, com presença diária, com devoção ao divino, que essa é a verdadeira conexão. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor puro, que é a conexão do seu ser espiritual com o ser divino que tudo habita, que tudo há e que tudo rege. Todos os outros tipos de amor são uma forma que os nossos automatismos nos levam para buscar esse verdadeiro amor. Porque se eu sou um ser espiritual, eterno, o único amor que é eterno, a conexão verdadeira e eterna, é com aquela consciência suprema que é Pai e Mãe, que também é eterno. E fidelidade ao seu coração, à sua alma. Então, o que eu desejo para todas nós aqui é que esse sadhana, essa jornada de sadhana, seja um retorno diário, constante e perseverante para casa, a nossa morada espiritual eterna, que somos nós mesmos. Que seja um presente diário que você vai dar a você mesma. Que só você vai saber o quanto é maravilhoso. Que não é para provar para ninguém, porque não é sobre mostrar para ninguém, mas é sobre nutrir a si mesma. Como você é capaz de amar a si mesma incondicionalmente, independente dos dias. Sadhana não é uma prática para ser só durante a semana, de segunda a sexta. Ah, mas vai ter Natal e Réveillon, então eu não pratico. Não! O sadhana me alimenta. Assim como eu preciso comer, eu preciso do meu sadhana, que é esse amor incondicional para mim, por mim mesma, para eu conduzir os meus dias em verdade, para que eu possa manifestar a minha essência no mundo, eu preciso do meu sadhana, assim como respirar. Ele não é esse lugar de cobrança, de autopunição, de ter que. Ele é um lugar onde caraca, eu tenho um momento do meu dia onde eu posso de verdade manifestar, estar conectada com o meu eu sou. E é isso que eu desejo para todas nós aqui. E então vamos encerrar essa aula de introdução mantrando o Onkara, que é esse mantra de reconexão. Esse primeiro mantra que foi da criação e é o mantra da dissolução de todos os universos, que é o mantra que nos relembra o lugar da essência, o lugar de casa, o lugar de seres espirituais que somos. Vamos lá? Namastê, Namaskar e até amanhã, 5:30 da manhã. Espero você.